bem com vocês? Comigo está tudo bem. Eu, quando estava vindo pra cá, estava de máscara, né? E agora eu retirei para poder conversar com vocês nesta aula, tá? Então hoje nós teremos a aula 28 de adequação pedagógica de matemática para o terceiro ano, não é mesmo? Vocês lembram quem eu sou? Eu sou a professora Emanuele, né? E como nós já estamos há muito tempo juntos, vocês podem ficar à vontade para me chamar de Manu, ok? Antes de iniciarmos a nossa aula, nós temos um recado muito importante do nosso colega. Olha lá! É importante lembrar de lavar as nossas mãos, né? Lavar bem com água e sabão, esfregar bem os dedos, os punhos, enxaguar bem, né? E também não esquecer do uso do álcool em gel, ok? Se você não tiver um local disponível para lavar as suas mãos, utilize sempre o álcool em gel. Então agora que o nosso colega já deu esse recado, vamos à nossa rotina? Olha lá a rotina de hoje. Nós vamos separar os materiais. Também teremos um momento de relembrar o que já aprendemos. Teremos um momento para conhecer o Tangram. Quem aí já conhece o Tangram? Também falaremos hoje sobre as figuras congruentes. O que será que são figuras congruentes? Teremos um momento da atividade, um quiz e também um desafio. Agora que já observamos toda a nossa rotina, vamos olhar então o primeiro passo, que é separar os materiais. Observem lá quais os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje. Um caderno ou folha, o caderno que você já faz o seu registro ou uma folha. Lápis de escrever, o lápis de cor, uma borracha e uma folha sulfite, tá? Essa folha sulfite também eu peço que vocês peguem aí na sua casa para poder fazer a próxima atividade. Agora que nós já observamos todos os materiais, eu vou dar um tempo para você separar todos eles, lavar a mão ainda quem não lavou e passar o álcool em gel, tá? Eu já volto.
Você conseguiu separar todos os materiais para nossa aula? Então agora nós vamos para o momento do relembrando. Vamos relembrar o que nós já aprendemos. Acompanhem lá comigo. Nesse problema que nós tivemos, nós conversamos sobre estimativa. Vocês lembram o que era? Então é você olhar uma determinada situação, um objeto e tentar descobrir a quantidade, ok? Lá nesse problema nós tínhamos quantos pinhões a gralha sementinha trouxe para nós? Vocês lembram da sementinha? Olha ela lá. A nossa gralha sementinha que trouxe vários pinhões. Nesse problema, nós fizemos a estimativa e imaginamos que naquela cesta haviam 4 pinhões. Fizemos a nossa estimativa e depois realizamos a contagem dos pinhões. E vimos que existiam 7 pinhões, tá? A quantidade exata eram 7 pinhões. E havíamos falado que tinham 4. Então, nós fizemos a contagem para ver quantos faltavam, né? Então, faltava 1, 2, 3. Na nossa estimativa, nós fizemos uma contagem menor, né, do que era o valor exato. Então, nós vimos que precisaríamos de mais 3 para ter a quantidade correta, ok? Lembraram dessa situação? Agora, nós vamos para o momento do registro, tá? Para a aula de hoje. Então, você vai pegar o seu caderno ou uma folha e vai pegar o lápis e escrever lá a data, vai escrever o dia, o mês e o ano, vai pular uma linha e vai escrever matemática, ok? Eu vou dar um tempo para você fazer esse registro e já retorno. Conseguiu fazer o seu registro?
Então agora, tudo que você precisar registrar, você pode ficar à vontade para escrever, fazer as suas anotações, tá? E também teremos um momento da atividade para você fazer o registro. É muito importante esse momento para que vocês possam retornar quando precisar revisar o conteúdo, tá? Então hoje, olha o que eu trouxe aqui para vocês. Então, nós vamos conhecer a lenda do Tangram, né? O Tangram, a lenda conta assim, que um chinês, lá muito tempo atrás, esse chinês estava com uma peça de cerâmica, né? E ele precisava levar até o imperador. Essa peça estava inteira, mas no momento em que ele estava caminhando até chegar ao imperador, a peça caiu no chão e se despedaçou inteirinha, em 7 pedaços. Já imaginou? Olha a preocupação que ele teve nesse caminho, né, para cuidar dessa cerâmica, e de repente ele derruba no chão e quebra em 7 pedaços. Ele observou que essas peças, ele conseguiu fazer várias figuras, né? Elas se tornaram várias figuras. Observem lá então, aqui eu trouxe para vocês um Tangram, né, com várias formas geométricas. E esse é o Tangram, esse é a lenda do Tangram, né? Então, hoje nós vamos utilizar as peças do Tangram, tá? Para observar também as figuras congruentes. Lembram que lá na nossa rotina nós tínhamos também esse item? Então, hoje nós vamos observar o que são figuras congruentes. Figuras são as nossas figuras geométricas, né? Vocês já conhecem. Então, aqui, ó, eu trouxe algumas figuras, né? O retângulo, o triângulo, né? São todas aquelas figuras geométricas que nós já vimos em outras aulas. O quadrado. Algumas dessas figuras estão lá no nosso Tangram, tá? E por que congruentes? O que são figuras congruentes? Figuras geométricas congruentes são aquelas que têm o mesmo tamanho ou a mesma forma, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um retângulo e este outro retângulo, ele precisa ter a mesma forma e o mesmo tamanho para ser uma figura congruente, tá? Por exemplo, se eu pegar esse retângulo e colocar em cima deste outro, nós vamos observar que ele tem o mesmo tamanho, tá? O mesmo tamanho e a mesma forma, ok? Então, por exemplo, estes dois aqui são figuras congruentes, ok? Vou deixar aqui do lado e vocês me acompanhem lá na tela agora, tá? Observe lá, o que essas figuras têm em comum? Dá uma olhadinha lá, o que essas figuras têm em comum? Primeiro que essas figuras são um retângulo, né? Então, nós temos 2 retângulos aqui. Observem lá, vamos fazer comparações de uma figura para outra. Este lado é do mesmo tamanho deste. Este outro lado também é do mesmo tamanho do outro lado do retângulo. Essa parte de cima também tem o mesmo tamanho deste outro retângulo aqui. E embaixo também tem o mesmo tamanho deste outro retângulo, né? Então, temos os 2 retângulos do mesmo tamanho, temos a mesma forma geométrica e são figuras congruentes, ok? Agora, nós vamos observar, então, 2 triângulos. Olha lá, estes 2 triângulos. Lembram que o triângulo tem 3 lados, né? Então, olhem aqui comigo. Ele tem 1, 2, 3. Aqui também, 1, 2, 3. Então, nós temos 2 triângulos. Eles também têm o mesmo formato e o mesmo tamanho. Agora eu trouxe aqui para vocês para comparar também os 2 triângulos, tá? Então, aqui, ó, tenho este triângulo e este também. Para ser figuras congruentes, lembram que nós temos que ter o mesmo tamanho e o mesmo formato, né? Então, ó, eu vou colocar um em cima do outro
E vocês vão observar que eles têm o mesmo tamanho e o mesmo formato, ok? Então, eles são figuras congruentes, tá? Outra forma que eu trouxe para vocês também, olha lá. 2 quadrados, né? Quadrados tem 4 lados, né? Então, olha aqui, tem 1, 2, 3, 4. Os dois têm 4 lados, tá? Trouxe aqui para vocês também para observarem. 2 quadrados, ó. Então, eu trouxe aqui um quadrado amarelo e mais um quadrado amarelo. Estes 2 quadrados também são congruentes, tá? Então, eu vou colocá-los um em cima do outro, ó, para vocês observarem que tem o mesmo tamanho, tá? Ó, o mesmo tamanho e o mesmo formato, ok? Olha, são figuras congruentes, tá? Agora, olhem a próxima situação. Estes 2 retângulos. O retângulo tem as 2 laterais maiores, né? E outras 2 laterais menores. Nestes retângulos, eu trouxe aqui para vocês também. O retângulo maior, né? E o retângulo menor. Então, aqui nós temos a mesma forma, né? O mesmo formato da figura geométrica. Os dois são retângulos. Porém, um é maior e o outro é menor. Então, se eu colocá-los um em cima do outro, olha, vou colocar aqui, um em cima do outro. Eles não são figuras congruentes, tá? Por quê? Eles têm o mesmo formato, porém não têm o mesmo tamanho, tá? Podem ver que o pequeno ficou aqui, ó, bem pequenininho, e o grande bem maior aqui, mostrando que ainda falta muito para preencher os dois, né? Para ficarem do mesmo tamanho, tá? Então, esses aqui, ó, não são figuras congruentes, ok? Então, agora eu vou deixar aqui essas formas do ladinho, né? E agora eu preciso que você aí na sua casa pegue um material que nós separamos. Vocês lembram que por último, lá na nossa lista, eu pedi para vocês uma folha sulfite? Então, esse é o momento de vocês pegarem, ó. Eu trouxe aqui a minha folha sulfite também, tá? Uma folha sulfite em branco. E agora vai ser um momento de vocês colocarem a mão na massa. Vocês vão pegar, então, a folha sulfite de vocês e olhe lá. Vai pegar a folha e vai dobrar ao meio. Ao meio, então, você vai pegar essa folha e vai ligar essa pontinha com essa e essa outra ponta com essa, ok? Então, eu vou mostrar aqui pra você, ó. Você vai pegar e vai unir essas pontas e vai apertar a folha, tá? Aperta bem a folha. Muito bem, ó. Eu dobrei a folha ao meio, tá? Aperta bem a folha. E nós vamos separar esses dois lados da folha, tá? Então, nesta marcação aqui, tá? Vocês podem pegar a tesoura ou a régua ou também recortar com a mão, tá? Então, você vai puxar e vai recortar com a mão essa folha também, tá? Então, olha lá que eu deixei para vocês observarem a marcação também da folha, tá? Então, você pode utilizar a régua ou a tesoura ou as mãos, ok? Eu vou dar um tempo para você fazer esse recorte na folha e eu já retorno.
Você conseguiu recortar a sua folha? Então, olha lá, ó. Aqui eu também já cortei com as mãos, tá? Na nossa folha. Ficamos, então, com as duas metades da folha. Então, agora nós vamos observar qual é o formato que ficou nessa folha. Um formato retangular, né? É um retângulo. Então, aqui, ó, os dois pedaços ficaram como um retângulo. Agora, nós vamos observar se estas duas formas são congruentes, tá? Você vai pegar aí também as suas folhas e vai tentar observar. Pega lá uma folha e a outra folha e vai colocar uma em cima da outra para ver se é o mesmo formato e o mesmo tamanho. Então, quando colocamos uma em cima da outra, nós ficamos com o mesmo formato e o mesmo tamanho, ok? Olhem aqui, ó, o formato retangular e elas têm o mesmo tamanho, tá? Conseguiram observar isso? Muito bem! Então, olha lá, as duas figuras são congruentes, não é mesmo? Então, agora que você já fez essa atividade aqui, nós vamos observar algumas outras atividades. Dessa vez, lá na tela, tá? Se você precisar chegar pertinho da tela, pode chegar, tá? Então, olha lá. Encontre as figuras congruentes. Lembre-se que figuras congruentes precisam ter o mesmo formato e o mesmo tamanho, ok? Observa bem essas figuras e eu já retorno para a gente fazer junto. Você observou bem essas imagens? Conseguiu identificar aonde estão as figuras congruentes? Então, observe lá. A primeira figura que nós temos é um triângulo, né? Também temos aqui embaixo um retângulo, um círculo e outro triângulo. Quais são as figuras congruentes, então? Nós precisamos ter duas figuras com o mesmo formato. Temos, então, aqui um triângulo. E aonde está a outra? Isso, mais uma aqui embaixo, né? Outro triângulo. Então, estas são as figuras congruentes, os dois triângulos. O retângulo e o círculo são figuras não congruentes, ok? Agora, vamos para uma próxima atividade. Olha lá. Ana montou um foguete. Quais são as formas congruentes? Olha lá o foguete da Ana. E eu trouxe aqui também o foguete dela. Olha lá as peças que a Ana utilizou. Então, vamos olhar lá na tela. Primeiro, a peça vermelha. Depois, essas duas peças amarelas. Uma aqui e outra aqui. Olha lá, vamos reproduzir o foguete que a Ana fez. E a outra peça azul aqui embaixo. Também aqui. Olha que legal esse foguete que a Ana fez. Observando todas essas formas, qual as formas congruentes do foguete da Ana? Quais são as formas que ela utilizou? Eu vou dar um tempo também, você olha aí na tua telinha, se precisar chegar perto, pode indicar com o dedinho também, tá? Vou dar um tempo e eu já retorno.
Você conseguiu achar as duas formas congruentes? Então, olha aqui comigo de novo. Nós temos a primeira peça, que é no formato de um quadrado, tá? Ó, ele só está virado, ó. É um quadrado com todos os lados iguais e ele está virado. Então, temos um quadrado. Próximo formato é um triângulo, né? O triângulo amarelo. Ele também só está virado de lado. E aqui temos mais um triângulo amarelo. Olhem o tamanho desses triângulos. E aqui temos outro triângulo, né? E este triângulo azul. Quais são as formas congruentes? Lembrem-se que as formas congruentes precisam ter o mesmo formato e tamanho, ok? Então, aqui, um quadrado. Temos mais um quadrado nesse desenho da Ana? Não, né? Então, vou deixar aqui do lado. Aqui, temos um triângulo. Temos outro triângulo? Temos aqui também, ó. Mais um triângulo. Então, vou deixar um triângulo aqui e outro aqui. E essa última forma é outro triângulo também, né? Quais são as formas congruentes, então? Se eu pegar esse triângulo com este, eles são congruentes? Olha lá. Não são congruentes, né? Porque não tem o mesmo tamanho. Eles têm o mesmo formato, mas não têm o mesmo tamanho, ok? Então, com esse aqui não combina, vou deixar lá do ladinho. E este triângulo aqui? Ele tem o mesmo formato e o mesmo tamanho, né? Olha lá. Então, esses triângulos são congruentes, tá? Essas formas geométricas são congruentes. Entenderam? Conseguiram identificar essas formas lá na tua telinha? Muito bem. Então, agora eu vou separar esses materiais aqui pro lado também. E nós vamos ver se acertamos, né? Então, eram os dois triângulos amarelos. Observe lá, então, as formas congruentes são os dois triângulos amarelos. Muito bem! Agora, para este momento, nós vamos para uma outra atividade. Nesta atividade, eu peço que você pegue o seu caderno que você já faz o registro ou uma folha sulfite e vai registrar lá. Faça um desenho utilizando estas figuras geométricas não congruentes. Não congruentes significam que elas não têm o mesmo formato e nem o mesmo tamanho, né? Então, você vai fazer esse registro no seu caderno ou numa folha, vai tentar registrar, né, fazer esse desenho com essas formas e eu já retorno.
Você conseguiu fazer o registro aí na sua casa? Conseguiu fazer o desenho? Então, olha lá. Eu vou ler aqui novamente para vocês. Faça um desenho utilizando estas figuras geométricas não congruentes. Lembrem-se que as figuras geométricas não congruentes são as que não têm o mesmo formato e nem o mesmo tamanho, né? Para ser congruente, precisa ter o mesmo formato e o mesmo tamanho. Então, eu trouxe aqui aquelas mesmas formas para vocês. Um triângulo, um quadrado, um retângulo menor e um retângulo maior, tá? Você conseguiu imaginar uma figura com uma imagem, né, com essas figuras? Então, olha lá, eu vou tentar fazer aqui. Aqui um retângulo, aqui um triângulo. Vou utilizar este outro, um quadrado, e vou colocar este aqui. Olha lá a imagem que formou. Com as figuras não congruentes, eu consegui fazer uma casa, né? Olha lá que bacana. Você aí na sua casa conseguiu fazer outra figura, outra imagem? Então, observe lá na tela agora comigo. Lá, nós também fizemos com as formas uma imagem de uma casa. Olha lá. O triângulo. Depois, colocamos o retângulo. Depois, um outro retângulo menor. E depois, um quadrado. Viram? Com essas formas geométricas, nós conseguimos fazer uma casa, então. Muito legal, não é mesmo? Agora, então, vamos tirar esses materiais da mesa. E chegou o nosso momento de outra etapa lá da nossa rotina, tá? É o momento do quiz. Olha lá, vocês lembram o que é o quiz? Eu vou fazer a pergunta, vou dar opções e você vai responder, ok? Acompanha lá comigo. Para montar a casa, utilizamos, então, vocês lembram? Lá na nossa atividade nós já observamos. Para montar uma casa, nós utilizamos figuras não congruentes ou figuras congruentes? Pensa lá. Esse exemplo aqui nós temos um triângulo e um quadrado. Essas figuras são não congruentes ou congruentes? Não congruentes, né? Porque são figuras diferentes e de tamanhos diferentes. Muito bem. Agora vamos para o próximo. Estes triângulos são congruentes ou não congruentes? Olha lá. Lembre-se que para ser congruente, as formas precisam ter o mesmo formato e o mesmo tamanho. Dá uma olhadinha lá, ó, são dois triângulos. Vamos colocar um em cima do outro para ver se são congruentes? Então, olha lá. Muito bem. Então, essas duas figuras são congruentes. Muito bem. Agora, como eu sei que vocês são muito espertos, eu trouxe um desafio para vocês. O que vocês acham de nós olharmos as peças do Tangram? Lembram da história que eu contei lá do Tangram? A lenda? Então agora, nós vamos observar nesse Tangram se nós temos figuras, né, congruentes. Então eu trouxe aqui para vocês as peças do Tangram. Olhem aqui. Aqui nós temos algumas peças, tá? Estas seriam as peças do Tangram. E lembrem-se que esse Tangram, ele foi... tá faltando peça aqui. Vocês lembram que tinham 7 peças? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Temos mais 2 peças faltando. 6, 7. Então, temos aqui o nosso Tangram. Vocês lembram que na lenda do Tangram, o chinês derrubou a peça de cerâmica e elas fizeram formatos diferentes e viraram 7 peças. Vocês lembram? Então, aqui eu trouxe algumas peças, ó, estão embaralhadas para vocês observarem.
várias peças de formatos diferentes. Aqui, nesse Tangram, nós temos figuras congruentes? Temos figuras do mesmo formato e o mesmo tamanho? Então, olha aqui, vou pegar aqui uma figura primeiro. Que figura é essa? Um quadrado, né? Temos outro quadrado aqui? Lembre-se que o quadrado precisa ter os 4 lados iguais. Não temos, né? Então, eu vou deixar aqui do ladinho. Agora, a próxima peça. Vamos encontrar outras peças, tá? Essa peça aqui. Nós temos outra no mesmo formato e no mesmo tamanho? Olhem aqui, temos várias peças. Não temos também, né? Então, vou deixar aqui do lado também. Aqui, este triângulo. Nós temos outro triângulo no mesmo formato e no mesmo tamanho? Vamos observar. Este é menor, né? Este aqui também é menor. E este aqui parece o mesmo tamanho, né? Então, olha, se eu colocar um em cima do outro, nós vamos ver que eles têm o mesmo tamanho e o mesmo formato. Então, são figuras congruentes, né? Então, nós temos aqui, ó, duas figuras congruentes. Vamos observar essa outra aqui. Este triângulo e este aqui. Também tem o mesmo tamanho e o mesmo formato, não é mesmo? Mais duas figuras congruentes aqui. E este triângulo, não temos nenhum no formato dele, né? Então, ele também não é uma figura congruente. Vamos deixar aqui do lado. Vocês viram que conseguimos encontrar essas figuras congruentes? Olhem, estas duas e estas duas aqui. Vou retirar aqui do lado para que vocês consigam observar bem essas figuras aqui. Olha, então nós temos dois triângulos congruentes maiores e dois triângulos congruentes menores. Viram? Então, na peça do Tangram, nós também conseguimos encontrar isso. Gostaram? Então, agora eu vou recolher estes materiais. E vamos observar agora se cumprimos toda a nossa rotina, não é mesmo? Então, acompanhe lá comigo. A rotina. Nós separamos os materiais? Sim, né? Separamos todos os materiais. Nós tivemos um momento de relembrar também, né? O momento do relembrando. Também observamos o Tangram. Tivemos também algumas figuras congruentes. Observamos o que eram as figuras congruentes, que precisam ter o mesmo formato e o mesmo tamanho, e as figuras não congruentes. Também fizemos uma atividade, né, que vocês registraram no caderno. E também realizamos um quiz, onde eu fiz perguntas e vocês responderam se aquelas formas eram congruentes ou não. E tivemos, por último, o desafio do Tangram, né? Observar todas as peças e observar as peças congruentes. Muito bem, então nós cumprimos toda a nossa rotina, né? Agora, a nossa aula está chegando ao fim, tá? Mas antes de irmos embora, temos um recado super importante do nosso coleguinha Max. Olha lá! O Max está nos lembrando de uma coisa. Antes de sairmos de casa, não podemos esquecer da máscara, né? A máscara é super importante para cuidar da sua saúde, cuidar dos seus familiares também. Lembre-se sempre de passar o álcool em gel, ok? Se você tiver um local aí na sua casa, né, ou um local que você está disponível para lavar as mãos, você vai utilizar água e sabão, esfregar bem as mãos, tá? E se não tiver, você vai utilizar o álcool em gel, ok? A nossa aula hoje sobre o Tangram e as figuras geométricas, né, não congruentes e congruentes, está chegando ao fim, tá? Eu espero vocês para a próxima aula, ok? Então, tchau, tchau, pessoal!